Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é 308, o anterior 307. Acho que me esqueci de dizer o número, né? Então, vamos devagarinho, porque é um assunto assim, por demais, minucioso, né? Olha só para você, porque o sistema nervoso, facilmente excitável de tais médios, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhe é próprio. Acontece que não são todos que possuem essa propriedade. Às vezes, presente 10 seres, né, 10 médios, vamos pensar assim, detentores dessas propriedades aqui, ou 10 sensitivos, vamos pensar por esse lado também, como Erasto, possuem essa expansão e essa penetrabilidade, né? Possui essa excitável, né? Facilmente excitável, o seu sistema nervoso facilmente é excitável de tais, né, que lhe permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhe é próprio, mas que não corresponde com o desejo daquele espírito. Por isso que o fenômeno de transporte, ele é raro. Quando sério, ele é raro. Agora, os meia-boca por aí, eles conseguem realizar esse fenômeno de transporte aí, né? Os prestidigitadores, né? Com uma grande facilidade. São os mágicos aí da vida, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado. Erasto continua. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor impressão, a mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados, o isolamento, ou melhor, o isola o sistema nervoso dessas pessoas, as capacita para a produção destes diversos fenômenos. Assim como um indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade. As pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes, né? E mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte.
a fortiori, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médio, o experimentador dispuser-se de muitos, igualmente bem dotados. Em vez de um médio, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados. Mas, da produção de tais fenômenos, a obtenção dos transportes a um mundo de permeio, porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. É o que nós dissemos no vídeo anterior. Ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Todo médio de transporte. Vamos partir para o lado do médio de transporte, né? Ele necessita possuir, ele necessita ter as energias condizentes às necessidades daquele espírito, o qual traz a vontade de realizar aqueles fenômenos. Olha só, isto é, muitos médios não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que opera lhe obsta radicalmente a operação. Nós dissemos isso no vídeo anterior. O trabalho de transporte, o fenômeno de transporte, o trabalho de efeito físico, de materialização e desmaterialização, requer pessoas sérias, dotadas de um caráter impecável, uma moral impecável. Vamos dizer da seguinte, esmiuçando: aqueles seres que trabalham, né? Aqueles seres que são utilizados nestes trabalhos de fenômenos de transporte, trabalhos de materialização, desmaterialização, eles são instruídos. É aí que tá, né? Receber instrução de quem? Mas é preciso essas instruções, porque eles têm que seguir uma instrução à risca, ferrenha, que para muitos pode parecer um absurdo, uma tortura psicológica, emocional e física por causa dos desejos. Mas se a pessoa não obsta, se a pessoa não se abstém, ele não consegue se enquadrar nas qualidades
energéticas, fluídicas, que os espíritos necessitam. Então, por exemplo, o médium, né, que faz parte desse tipo de trabalho, de materialização, desmaterialização, de transporte, olha, ele não tem que ser um santo, não, porque santo não existe, isso é mitologia. Mas se existisse santo, ele tinha que viver melhor que um santo. Porque eu vou te dizer uma coisa, uma mágoa, um ressentimento, uma revolta, uma contrariedade, que por ela ele passou na segunda-feira, na sexta-feira ele não está preparado para participar dos trabalhos de materialização, desmaterialização e de transporte. Uma semana, né? Se ele fumou na segunda-feira, na sexta-feira ele não está preparado. Se ele tomou café, cafeína, na sexta-feira ele não está preparado. Ele não pode participar. Porque a cafeína, a nicotina, ela interfere no sistema endócrino, que interfere no sistema nervoso, que desestrutura o sistema emocional, psicológico, e que interfere no sistema neurológico. Às vezes, muitos médios vão à casa espírita, terminei ainda não. Às vezes, muitos médios vão à casa espírita e dizem assim: nossa, mas hoje lá no centro eu dormi tanto, mas eu cochilei, olha, pesquei direto. Isso deve ser obra das trevas. É das trevas mesmo. É uma treva que chama cigarro, é uma treva que chama café, ou uma treva que chama nicotina, uma treva que chama-se cafeína, é uma treva que chama-se ódio, mágoa, ressentimento, raiva, fofoca, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, que impregna todo o sistema neurológico, todo o sistema endócrino, emocional, psicológico, sistema nervoso, desestruturando estas áreas todas que acabamos de citar, desestruturando e levando estas áreas a uma excitação, a uma secretação secreta, a uma secretação secreta de substâncias que por demais interfere no metabolismo da pessoa. É onde a pessoa dorme.
aí acha que é influência de espírito. Então, o médium, detentor de todas essas energias, não pode participar dos trabalhos materialização, desmaterialização e de transporte. Ele está intoxicado. Ele vai conseguir produzir o quê? Mas tem mais um item, tem mais alguns itens. O médium na sexta-feira ou no sábado bebeu uma cerveja, um rabinho de galo, no sábado, ele não está preparado para na outra sexta-feira ele atuar como médium sensitivo naqueles trabalhos de desdobramento, de transporte, materialização e desmaterialização. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é os bons Erasto quem diz aqui, que nós precisamos prestar atenção nisso. O médium, o casado, ele precisa programar o teu ritmo sexual em casa com a companheira dele, com a esposa. Porque se na segunda-feira, né, tem lá a relação sexual, na próxima sexta-feira ele não está preparado para atuar como médium naqueles trabalhos que nós já acabamos de citar. Olha, mas então a gente vai ter que abandonar tudo? Não, não é questão de abandonar tudo. Pode ter a relação sexual, pode ter, mas procura abster-se das fantasias, dos desejos. Não há necessidade de fantasia. Não há necessidade de abuso. Não há necessidade de excesso. Que aprendamos que esse momento é apenas uma válvula de escape para que o organismo, depois daquele processo, entra num estado de êxtase, de calmaria e não de perturbação. Observa que todo casal que vive, né, que pratica ato sexual fantasioso, impregnados de desejos, ilusão, isso e mais aquilo, são insaciáveis. Se deixar, pratica todo dia. E amor não é sexo, gente. Amor não é sexo. É tão gostoso abraçar um ao outro ali, né, no leito, fazer uma prece juntos, abraçadinhos ali no leito, conversando a respeito do dia. Como foi seu dia hoje, meu bem? Ah, hoje eu passei por isso. E o teu? Também por isso. Vamos rogar a Deus para que nos fortaleça, nos ilumine,
não é? E isso é uma troca de energia. O ato sexual também é uma troca de energia. Ali, mediante aquele diálogo, ocorre uma fecundação. As energias estão fecundando. O casal, num processo homogêneo, estão se fortalecendo os laços. Uma vez, né, durante a semana, uma vez durante 15 dias, porque ninguém é objeto de ninguém. Para que esse selvagerismo? Nem a mulher é objeto do homem, nem o homem é objeto da mulher. Para que esse selvagerismo? Então, esses que optam por essa disciplina, eles estão preparados para todos esses trabalhos. Luiz, mas o que você está dizendo está relacionado? Está relacionado. O meu orçamento é daqui. Ó, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que opera ali, obstas radicalmente à operação. A esses motivos, o que convedes, não falta importância. Acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e ao mesmo tempo maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Eletromediúnicos. Kardec vai esclarecer algo a respeito desse eletromediúnico aqui já. Na parte do rodapé. Mas é tudo que nós estamos esclarecendo aqui. Tudo moderado. Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier, isso é de extrema importância dizer. Chico Xavier não casou na igreja, não casou no cartório e, ao mesmo tempo, casou-se com a humanidade toda. Chico Xavier, entenda a psicologia, hein? Chico Xavier praticava sexo com todos aqueles que iam em busca de um auxílio espiritual. Que as pessoas que pensam por esse lado é porque só carrega na mente lixo, não conseguindo raciocinar. Chico Xavier praticava sexo, praticava amor com todos aqueles que iam em busca de auxílio espiritual. Mas como assim? O amor dele era tão grande que, ao mesmo tempo, aquela penetrabilidade, aquela fusão, aquela radiação, aquela irradiação que emanava-se dele, fecundava a todos que iam até ele, de amor, de esperança, de paciência,
de aceitação. Raro as pessoas que, frente a frente a ele, não chorava. Quase todos que iam até ele, ao abraçá-lo, choravam. Por quê? Porque a energia dele era tão positiva que neutralizava todas as nossas energias negativas. Aquela penetrabilidade, aquela radiação, aquela irradiação do amor. Isso é sexo. Isso é um ato sexual. Na visão espiritual, é uma fecundação espiritual. Na visão espiritual, só não compreende por esse lado aqueles que possuem a mente poluída. Nós vamos continuar nesse caso de Chico Xavier só para você ver um item.